Audiobook do livro Inclusão Escolar. O que é, por que, como fazer. Parte 2.1. Por que efetivar a inclusão escolar? A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma parte significativa dos seus alunos, que são marginalizados pelo insucesso de toda a ordem, por privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar e social. Alunos que são vítimas de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das condições de pobreza em que vivem, em todos os sentidos. Eles são, subjamente, conhecidos nas escolas, pois repetem as suas séries várias vezes, são expulsos, evadem e ainda são rotulados como mal-nascidos e com hábitos que fogem ao protótipo do estudante da educação formal. As soluções sugeridas para reverter esse quadro parecem reprisar as mesmas medidas que o criaram. Em outras palavras, pretende-se resolver a situação com ações que não recorrem a outros meios, não buscam novas saídas, nem vão a fundo nas causas geradoras do fracasso escolar. Esse fracasso continua sendo do aluno, pois a escola reluta em admiti-lo como seu. A inclusão total e restrita é uma oportunidade para reverter a situação da maioria de nossas escolas, as quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas. Sempre se avalia o que o aluno aprendeu, o que ele não sabe, mas raramente se analisa o que e como a escola ensina, de modo que os alunos não sejam penalizados pela repetência, pela evasão, pela discriminação, pela exclusão, enfim. Estou convicta de que todos nós, professores, sabemos que é preciso expulsar a exclusão de nossas escolas e até de fora delas, e que os desafios são necessários a fim de que possamos avançar, progredir, evoluir em nossos empreendimentos. É fácil receber os alunos que aprendem apesar da escola, e é mais fácil ainda encaminhar para classes e escolas especiais os que têm dificuldade de aprendizagem e, tendo ou não algum tipo de deficiência, para os programas de reforço e aceleração. Por meio dessas válvulas de escape, continuamos a discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. Estamos habituados a repassar nossos problemas para outros colegas, os professores especializados. Assim, não recai sobre nós o peso de nossas limitações profissionais. Focalizei a necessidade da inclusão partindo de 3 questões que são alvo das iniciativas inclusivas, nas suas pretensões de revitalizar a educação escolar. Abordaremos cada uma delas a seguir. A questão da identidade versus diferença. A inclusão em suas práticas gira em torno de uma questão de fundo, a produção da identidade e da diferença. Embora a inclusão seja uma prática que está penetrando pouco a pouco em nossas escolas, suas propostas consideram-na com a presença de todos os alunos, com e sem deficiência, nas salas de aulas comuns. Essas propostas reconhecem e valorizam a natureza multiplicativa da diferença de todos os alunos como condição para que haja avanço, mudanças, desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação escolar. Ao avaliarmos propostas de ação educacional que visam a inclusão, encontramos habitualmente dimensões éticas conservadoras. Essas orientações, em geral, expressam-se pela tolerância e pelo respeito ao outro, sentimentos que precisamos analisar com mais cuidado para entender o que podem esconder em suas entranhas. A tolerância, sentimento aparentemente generoso, pode marcar certa superioridade de quem tolera. O respeito, como conceito, implica certo essencialismo, uma generalização, que vem da compreensão de que as diferenças são fixas, definitivamente estabelecidas, de tal modo que só nos resta respeitá-las. Nessas orientações, entende-se a condição de deficiência como fixada no indivíduo, como se fosse uma marca indelével, a qual só nos cabe aceitar passivamente. Pensa-se que nada poderá evoluir além do previsto no quadro geral das suas especificações estáticas. Os níveis de comprometimento, as categorias educacionais, os quocientes de inteligência, as predisposições para o trabalho e outras tantas mais. Trata-se da fixação de uma identidade, como ocorre com todas as minorias que buscam afirmação social. A diferença, na compreensão mais geral, é o que o outro é. Ele é branco, ele é religioso, ele é deficiente, como nos afirma Silva. É o que está sempre no outro, que está separado de nós para ser protegido ou para nos protegermos dele. Em ambos os casos, somos impedidos de realizar e de conhecer a riqueza da experiência da diferença e da inclusão. A identidade é o que se é, como afirma o mesmo autor. Sou brasileiro, sou negro, sou estudante. A ética, em sua dimensão crítica e transformadora, referenda a nossa luta pela inclusão escolar. A posição é oposta à ética conservadora, porque entende que a diferença está sendo constantemente feita e refeita, já que vai se diferenciando infinitamente. A diferença é produzida e não pode ser naturalizada, como pensamos habitualmente. Essa produção merece ser compreendida e não apenas respeitada e tolerada. As ações educativas têm como eixos o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla sua subjetividade, embora construída no coletivo da sala de aula. É certo que relações de poder presidem a produção das diferenças na escola, mas com base em uma lógica que não mais se baseia na igualdade como categoria assegurada por princípios liberais, inventada e decretada a priori, que trata a realidade escolar com a ilusão da homogeneidade, promovendo e justificando a fragmentação do ensino em disciplinas, modalidades de ensino regular ou especial, seriações, classificações, hierarquias de conhecimento.
Por tudo isso, a inclusão é o produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, que por sua vez abala a identidade fixada dos professores e faz que seja ressignificada a identidade fixada do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro sujeito que não tem uma identidade determinada por modelos ideais, permanentes, essenciais. O direito à diferença nas escolas desconstrói, portanto, o sistema atual de significação escolar excludente, normativo e elitista, como suas medidas e seus mecanismos de produção da identidade da diferença. Se a igualdade é referência, podemos inventar o que quisermos para agrupar e rotular os alunos com deficiência. Mas, se a diferença é tomada como parâmetro, não fixamos mais a igualdade como norma e fazemos cair toda uma hierarquia das desigualdades e diferenças que sustentam a normalização. Esse processo, a normalização, pelo qual a educação especial tem proclamado seu poder, propõe sutilmente, com base em características devidamente selecionadas como positivas, a eleição arbitrária de uma identidade normal como padrão de hierarquização e de avaliação de alunos, de pessoas. Contrariar a perspectiva de uma escola que se pauta pela igualdade de oportunidades é fazer diferença, reconhecê-la e valorizá-la. Temos então de reconhecer diferentes culturas, a pluralidade das manifestações intelectuais, sociais e efetivas. Enfim, precisamos construir uma nova ética escolar que advém de uma consciência ao mesmo tempo individual e social. No desejo da homogeneidade, que tem muito em comum com a democracia de massa, destruíram-se inúmeras diferenças que hoje consideramos valiosas e importantes. Ao nos referirmos atualmente a uma cultura global e à globalização, parece contraditória a luta de grupos minoritários por uma política identitária, pelo reconhecimento de suas raízes, como fazem as pessoas com deficiência, os hispânicos, os negros, as mulheres, os homossexuais. Devido a isso, contesta-se hoje a modernidade nessa sua aversão pela diferença. Nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Há diferenças e há igualdades. Nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente. Então, como conclui Santos, é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Não há mais como recuar, negar, desvalidar a diferença na sociedade brasileira e no cenário internacional. Resta-nos, pois, reconhecer o sentido a ela atribuído, diferença como padrão produzido pelos que procuram se diferenciar cada vez mais para manter a estabilidade de sua identificação, ou diferença como motivo pelo qual se coloca em xeque a sua produção social como um valor negativo, discriminador e marginalizante.